Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer uma movimentação avançada de dados com o comando selectInto ou o comando createTableAs. O selectInto ele cria uma nova tabela e a preenche com dados que foram computados por uma consulta. E esses dados não são retornados aí para o cliente, pois eles são colocados dentro de uma nova tabela. Seria basicamente, em vez do resultado ser mostrado para o cliente, ele é armazenado dentro de uma nova tabela. Então, o que nós vamos fazer aí? Eu tenho aqui a tabela pessoas. A tabela pessoas aí tem 22 registros. Alguns do sexo masculino, alguns do sexo feminino, alguns marcados como nulo e outros marcados com um valor inválido, né? Um valor que não deveria ser permitido colocar dentro da tabela. Então o que eu quero fazer é exatamente isso, né? Eu quero criar uma tabela eu quero criar uma consulta, né, cujo resultado da consulta sejam somente pessoas do sexo masculino. E esse resultado tem que ser armazenado em uma nova tabela onde eu vou ter somente o CPF e o nome. Então como é que eu poderia fazer isso? Poderia fazer isso através do selectInto, onde eu vou definir aqui que eu quero o CPF e o nome, que irão vir, nome, into, o nome da tabela, né? Eu vou colocar aqui o nome dessa tabela de pessoas masculino, né? Masculino. From pessoas where o sexo seja igual a masculino. E vou fazer a mesma coisa agora para o feminino. Tudo bem? Então, se eu visualizar aqui agora a tabela masculino, ela vai me trazer todas as pessoas que tiveram o sexo definido como masculino. E no feminino, ele vai me trazer todas as pessoas que estão definidas com o sexo feminino. Os que estão diferentes de masculino ou feminino não foram enviados para nenhuma dessas tabelas. Tudo bem? Isso aí é basicamente uma tabela mesmo, tá? Se eu consultar aqui a sua estrutura física, ele vai me trazer a estrutura dela. Ela é uma tabela, ela passa a existir dentro do banco de dados. Tá? Então essa é uma forma de eu fazer uma extração de uma consulta e colocá-la dentro de uma tabela para que eu possa consultá-la futuramente depois. Poderia fazer isso de uma outra forma? Poderia fazer isso através do comando createTableAs. Tá? É basicamente a mesma coisa, né? Create table. Aqui eu defino o nome da tabela. Vou colocar aqui indecisos. Indecisos. Has select asterisco from pessoas where sexo é diferente. No caso eu poderia fazer diferente, eu poderia fazer assim, né? Not sexo igual a M and not sexo igual a F and sexo is not null. Tudo bem? Então eu quero que ele traga para mim que seja diferente de masculino e que seja diferente de feminino e que não esteja vazio. Então dessa forma ele vai criar isso aí dentro de uma nova tabela. E se eu consultar essa nova tabela, vai estar lá o resultado. Tudo bem? As duas sínteses são parecidíssimas, tá? O objetivo delas é iguais, elas fazem a mesma coisa. A diferença é que dentro de uma Procedure Language, principalmente a Procedure Language PGSQL, que é a que o Postgres utiliza, o selectInto não funciona conforme o esperado. Então, dentro de uma Procedure Language, né, dentro de uma PL, eu vou trabalhar sempre com createTableAs, nunca com selectInto, tá? Porque dentro dessa Procedure Language, ele trata o into de forma diferente. Então, essa aí é a única diferença entre esses dois comandos. Eles fazem a mesma coisa. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.